com a graça de Deus. Da última vez, nesse estudo que nós estamos fazendo sobre o poder da felicidade, nós falou que a felicidade é algo íntimo do ser e que ninguém pode dá-la a ele. Dissemos também que se ninguém pode dar, ninguém pode tirar também. Se nós analisar essas três coisas, ou seja, se nós pensar que o estado de espírito de felicidade é algo que está dentro do ser, que nada nem ninguém pode dar e que nada nem ninguém pode tirar, nós vai imaginar que seria muito fácil todos os seres humanos serem felizes. Sim, seria muito fácil. Bastaria o ser usar esse seu atributo e viveria em paz e harmonia com o mundo. No entanto, não é isso que acontece, não é mesmo? Vocês vivem constantemente, diariamente, em sofrimento. Só antes de continuar, só lembrar que sofrimento não é a dor da perda de um parente, não é a dor de perder seus bens. Sofrimento é tudo aquilo que não é felicidade. Se felicidade é estar em paz e harmonia, a cada momento que você não tem paz, ou seja, a cada momento que você tem argumentos contra o mundo, ou a cada vez que você não está harmonizado com o que está acontecendo, você está sofrendo. Portanto, mesmo a mais pequena contrariedade é um sofrimento. O simples fato de tomar um café e esquecer de colocar o açúcar é sofrimento. Para vocês pode não parecer que seja algo importante, porque você levanta, põe o açúcar e bebe. Mas é. Por quê? Porque cada vez que você sofre, fica uma marca no seu coração. E esse sofrimento, ou essas contrariedades, vão acumulando e lhe levam a um sofrimento mais forte, mais profundo, mais duradouro. Então, hoje que nós vamos falar sobre usar realmente o poder da felicidade, vamos conversar não só a respeito de coisas profundas que lhe incomodam, mas vamos estar falando em todo e qualquer incômodo, desde o menor até o maior. Vamos estar falando em toda e qualquer dor moral, desde um simples, uma pessoa dizer que você não entendeu, até você ser humilhado, ser desmoralizado. Voltando à questão, então, de usar o poder da felicidade, eu pergunto, se é tão fácil, tão simples ser feliz, por que vocês não são? Por que não conseguem
se libertar dessas contrariedades? Por que não conseguem se libertar dos pequenos ou grandes incômodos? Muito simples. Porque vocês vivem o que a mente cria. Esse é um detalhe que precisa ser entendido. Você se considera uma persona, uma personalidade, mas a personalidade que você realmente é, não é essa que você conhece. A sua verdadeira personalidade muito pouco tem a ver com a personalidade que hoje, durante a vida humana, você vive. Alguns chamam isso de eu superior, outros chamam de espírito, outros chamam de alma. Não importa o nome. O importante é você saber que há um você, que não é aquele que você acha que é. Aquele que você acha que é, aquele que você conhece, é um elemento produzido pela sua mente. Eu vou falar rapidinho disso. Vamos dizer que você se considera um José, uma pessoa que tem determinado padrão emocional, determinado padrão mental, determinada história. Isso não é você. Essa é uma criação da sua mente. Aquele padrão emocional, aquele padrão de mental, aquele padrão, aquelas histórias, não são suas, não foram criadas por você, não foram vividas por você, mas sim pela sua mente. Por que eu falo isso? Vamos tentar entender. Durante os últimos 15 anos, nós só falamos de mente. Então existe muito material à disposição de vocês. Por isso hoje, não vou entrar muito a fundo em determinados assuntos sobre a mente. Se vocês quiserem, isso está disponível. O que é uma mente? Nós já definimos isso. Mente é um zelador de consciência. Mente é um elemento que tem a capacidade de zelar consciência. O que é uma consciência? Tudo que você sabe, tudo que você vê, tudo que você sente, tudo que você percebe, tudo aquilo que você vive como eu, ou como ser, estar ou fazer alguma coisa, não é vivido por você, mas é uma consciência zelada por uma mente. Por exemplo, aqui agora tem 2 seres humanos. Eles acham que eles estão aqui, mas isso é irreal. Eles não estão aqui.
eles estão recebendo através da mente a consciência de estar, a ideia de estar. Isso é fundamental para aquele que quer usar o poder da felicidade. Como eu disse, o poder da felicidade é íntimo do ser. O poder de velar felicidade, paz e harmonia para si mesmo é íntimo do ser. Portanto, não pode estar na mente. Ora, se mente é um zelador de consciência, e se ela não tem a paz e a harmonia em si, as consciências que dela não tem paz e harmonia. Esse é o primeiro detalhe que vocês precisam entender. Tudo que é velado pela mente não possui a felicidade. Por quê? Porque a mente não é um ser. É um elemento e não um ser. Eis aí o primeiro motivo pelo qual vocês não conseguem viver a felicidade, velar felicidade para si mesmo. Porque vocês se confundem com a mente. Porque vocês acreditam que são aquilo que a mente diz que é. Acreditam que estão vivendo aquilo que a mente diz que está vivendo. Acompanham as consciências geradas pela mente e por isso não conseguem colocar paz e harmonia na vida de vocês. Esse é o primeiro elemento que nós temos que ter em consciência. Se nós seguimos a mente, nunca se encontra a paz, a harmonia, a felicidade. Para realmente você poder viver feliz, é necessário que compreenda que todas as consciências com as quais você convive não são você nem a sua vida, mas apenas uma criação mental, uma produção do mundo mental. Vamos só falar mais um pouquinho sobre a mente. Depois nós vamos entrar no assunto mesmo de hoje. Como a mente cria a vida do José, do João, da Maria, da Fátima, como ela faz para criar a vida? A mente trabalha com uma coisa chamada conceito. O que são conceitos? São verdades. Não estou falando só de palavras, de conhecimento, de saber coisas. Toda a situação que a mente cria é formada a partir de um conjunto conhecido. Portanto, é formado por coisas conceituadas.
Cada um é um, porque cada mente possui um conjunto de conceitos diferentes. É por isso que 3, 4, 5, 10, 50 mil pessoas estão vendo o mesmo acontecimento e estão vivendo situações diferentes, consciências diferentes. Porque aquilo que é visto nada mais é do que um processo mental que determina o valor do que está acontecendo. E para determinar o valor do que está acontecendo, gerar consciência, cada mente se baseia no seu conjunto de conceitos. Ou seja, externamente acontece uma determinada movimentação e cada mente vela uma interpretação, ou seja, uma consciência individual para aquilo que está sendo percebido. É assim que vocês vivem. A mente de vocês vai trabalhando o tempo inteiro, gerando consciências a partir de conceitos individuais, e você acredita que você está vivendo aquilo. Você acredita que aquilo é o que você está vivendo. Isso porque você não consegue separar da mente. Esse é o primeiro grande detalhe. Mas quando a mente zela algumas coisas, ela não se preocupa com verdade ou realidade. Deixa eu explicar isso. A mente, quando cria uma consciência, ela cria de uma forma egoísta. Já falamos muito sobre isso, vou passar rapidinho no assunto. O que é criar consciência de uma forma egoísta? É criar consciência a partir do eu, e objetivando que esse eu ganhe, tenha o prazer, alcance a fama e receba elogio. A mente, quando vai zelar uma consciência, ela não se preocupa com fé, com justo, e nem se preocupa em ser, como eu posso dizer, fiel ao que ela mesma acredita. Ela pode ver a realidade que sejam contrárias às coisas que ela mesma diz que quer. Por quê? Porque o objetivo dela não é apresentar a verdade, não é apresentar a realidade, mas estabelecer uma consciência que você, que ela, o eu humano, tire alguma vantagem, ganhe alguma coisa, tenha algum prazer, seja reconhecido e receba elogio. Essa é a preocupação da mente quando cria. Eu vou dar uma ideia, vou dar um exemplo só para vocês, vamos dizer assim, entender melhor o que eu estou dizendo. Quando a sua mente cria a consciência de que o outro está falando errado, ou de que o outro está fazendo errado, ou de que o outro lhe ofendeu, lhe magoou, lhe desmoralizou, não importa. Ela não está preocupada
preocupada em saber se o que ela está criando é verdadeiro ou não. O que ela se preocupa é que essa consciência, de alguma forma, traga algum ganho para ela mesma. É assim que vive, é assim que existe a consciência de vocês. Se alguma pessoa lhe magoou, se você está vivendo a consciência de ter sido magoado por alguém, na verdade você não foi. Até porque, para você saber se foi magoado, você tem que saber que o outro quis lhe magoar. E eu acho que até hoje ninguém sabe o limite do outro. Ninguém consegue saber a intenção do outro ao fazer. Mas a sua mente não se preocupa com isso. Ela quer dizer que você está magoado. Para quê? Para justificar a próxima consciência, reagir àquele acontecimento, de tal forma que você ganhe do outro. Essa é a vida de vocês. A cada momento que não é você, vai lhe propondo vitórias sobre os outros. Vai lhe propondo consciência que possam levar a mente a zelar novas consciências que leve você a ganhar de alguém. Para isso, ela não se preocupa com verdadeiro, com verdade, com real, com realidade. E por isso nós, no mundo estudo, dizemos, a mente é hipócrita. Sim, ela cria consciência de hipócrita, exatamente para que ela possa ganhar alguma coisa. Só tem um detalhe. Essa não é a característica da sua mente. Só. É a característica de todas as mentes. Todo aquele que você chama ser humano, ou seja, todo aquela mente que você vê dentro de um corpo, possui essa mesma característica. Ou seja, gera consciência dizendo objetivando você ganhar, objetivando você ter prazer, objetivando você ter a fama, objetivando você receber elogios. E, ao mesmo tempo, como esse é o objetivo dela, ela passa em cada consciência o medo de perder, o medo de ter o desfazer, o medo de não ser reconhecido, o medo de ser criticado. Então imagine duas mentes gerando consciência, cada uma para o seu próprio ser. Todas as duas querendo ganhar, e todas as duas com a decisão de não perder. Você acha que pode haver paz e harmonia aqui? Claro que não. De não ter argumentos para guerrear, ou seja, ter paz, é doar a razão ao outro. E a sua mente interpreta o doar a razão ao outro como perda. Ela não vai aceitar isso placidamente.
Ela vai velar novas consciências, até que você viva o que ela vive. E aí você perdeu a paz. Como duas mentes que querem ganhar, podem se harmonizar. Para um ganhar, o outro tem que perder. Isso é verdade absoluta. Ninguém consegue ter a mesma coisa, duas pessoas diferentes. É por isso que as criações mentais jamais vão me levar a viver a felicidade. Porque cada uma puxa, como vocês falam, a sardinha para sua base. E a sardinha do outro sempre se você puxa para a sua, a do outro sempre vai ficar sem cozinhar. E ele vai querer cozinhar dele na frente. Essa é a ideia que aquele que realmente quer exercer o seu poder para ser feliz precisa ter. A ideia de que o processo mental, as consciências veladas por ela, não podem jamais lhe levar à felicidade. E é a partir dessa ideia que você tem que começar a trabalhar para impor a felicidade na sua existência. Se você trabalhar nesse sentido, no sentido de não viver o que a consciência diz como verdade, como realidade, jamais você vai encontrar paz. Porque ela, como nós acabamos de provar, nunca vai criar isso. Mas aí é que surge o grande problema. Se nós pensarmos humanamente, falando, dizer isso já estaria para vocês todos os elementos para você trabalhar. E olha, não pensem que isso que estou falando é novidade. Os que já me ouviram bastante vezes sabem que eu falo isso há 15 anos e continuam não conseguindo ser felizes. Continuam deixando-se levar pelas consciências geladas pela mente, imaginando que estão sendo felizes, quando não estão. Mas então, Joaquim, vocês me perguntariam, o que eu preciso saber para poder colocar essa felicidade na paz? Já falei muito sobre isso. Já usei muitos argumentos. E como disse, está tudo disponível, é só lá e olhar. Mas hoje eu quero abordar dois temas a respeito disso, que nós vamos dizer assim, passou por alto. Que nós não bateu muito nele. É sobre isso que nós vamos conversar nessa parte. O primeiro elemento que nós precisamos conversar vem de um ensinamento de Krishna.
e de Buda também. Ele diz, tudo é Maya, tudo é ilusão. Maya é uma palavra hindu que significa ilusão. Sim, tudo, toda a consciência criada pela mente humana é uma ilusão. Ora, Joaquim, só eu saber disso já me faz ser feliz. Não. Aqueles que ainda acreditam no poder do saber, imaginaram que, quando ouviram eu falar disso, que agora eram capazes de se libertar de tudo. Mas não conseguiram. Por quê? Porque Maya é muito mais do que ilusão. Maya é uma força que vem com os processos mentais ou pensamentos que confere ao que é pensado, ao que é conscientizado, o poder de realidade. Você dificilmente escapa daquilo que a sua mente cria, porque junto com a criação mental existe o poder de Maya, o poder que confere ao que você está vivendo a força de realidade. Eu me lembro que quando nós falamos isso uma vez, uma pessoa me disse assim, se eu colocar a mão na vela, vai queimar. E essa queimadura não será ilusória. É uma ilusão criada pela mente. A queimadura é uma ilusão. Aí você me diria, mas dói. Não, a dor é uma ilusão criada pela mente. Mas vocês não conseguem entender isso. Por quê? Porque a dor que a mente cria tem o poder de ser real, o poder de realidade. E aí, como vocês estão apegados à mente, achando que é você que está sentindo dor, você vai sentir a dor. Essa é a força de Maya. Ela confere realidade às coisas. Ela tem o poder de conferir a ideia de ser real. E justamente por causa dessa força, por causa dessa característica, é que você, quando a mente cria a consciência de ter sido magoado, não se liberta da emoção da mágoa. Ora, se você sente frio, se você sente calor, se você sente queimar, se você sente dor física, que são questões mentais, obviamente, a ideia de ter sido magoado será real. É esse o grande entalhe, por que você, apesar de saber que a felicidade é algo que só você tem, que ninguém pode lhe dar, e que ninguém pode lhe tomar, você não consegue viver com ela. Porque ela não está na criação da mente. E não existe por não estar, não existe uma força de Maya que dê a sensação de real a vivência dela.
Para a mente, o real é o que ela cria. Porque a força de Maia lhe dá essa ideia. Essa questão da força de Maia que fica muito bem clara quando nós lembramos da história do Krishna com seus discípulos que estavam andando no deserto e o Krishna disse, eu estou com sede. O discípulo foi pegar um copo de água no rio, viu uma tribo do outro lado, viu uma mulher muito bonita na tribo, atravessou o rio, viveu na tribo, pediu para casar com a mulher, teve 2 filhos com a mulher, no período normal, 9 meses de vegetação, tudo isso, trabalhou, fez muitas colheitas, ou seja, viveu diversos anos, até que o rio encheu, matou a mulher, matou os filhos, e ele entrou naquele estado de depressão, porque tinha perdido a mulher e os filhos, e aí ele ouviu o Krishna dizendo, eu continuo com sede. Ou seja, nada daquilo que ele viveu foi real, mas para ele era. Foi a força de Maia que deu a entender que ele fez tudo aquilo. Foi a força de Maia que deu a entender que se passou todo aquele tempo, mas ele estava apenas enchendo um copo de água no rio. É isso que acontece com vocês. Vocês vivem essa ilusão de consciência que a mente cria como se fosse real. E estão apenas parados por um segundo num só lugar. Sem viver nada daquilo que está acontecendo. É essa consciência que pode lhe ajudar a realmente usar o seu poder de felicidade. Negar o valor de real ou de realizar a consciência que a mente cria. Não adianta ele nem resolve querer mudar a mente, ou seja, querer que ela crie situações com paz e harmonia. Mesmo que ela crie, mesmo que ela saiba que tenha que criar, ela vai usar essa busca, seja ao egoísmo, seja ao ter que ganhar, seja ao ter que ter o prazer, seja ao ter que conseguir a fama, seja ao conseguir o reconhecimento. É que isso fica muito claro, muito bem provado, quando muitas pessoas me dizem o seguinte, Joaquim, eu coloco em prática o que você fala. Eu tento ajudar os outros, tento fazer, mas minha vida não mudou em nada, não melhorou em nada. Ou seja, é aquele que diz que quer ser feliz, mas que ainda pessoalmente necessita de coisas fortes para ser feliz. Esse é o aspecto principal. Aquele que consegue ser feliz, consegue ser feliz, mas não muda a sua vida. A mente vai continuar criando realidade, explorando essa vontade, esse egoísmo, e você vai ver lá a ideia de que você não está ganhando. Vai ver lá a ideia de que você está tendo desprazer com isso. Vai ver lá a ideia de que você não está sendo reconhecido pelo que faz, não está sendo elogiado.
ela nunca vai lhe dizer, viu, você fez, que maravilha, olha. E se disser, ela vai dizer, dizendo, viu, você fez, olha como você é gostosão, olha como você é bonzão, olha, você ganhou. Porque isso é o que está atrás dela. Então, aquele que quer usar o poder não se preocupa em ensinar a mesa, não se preocupa em velar situações, se ocupa o tempo inteiro em retirar o valor real das consciências veladas pela mente humana. Só isso. Exercer o seu poder de ser feliz é agir junto à mente humana, libertando-se da força de Maia, libertando-se da sensação de realidade daquilo que está acontecendo, daquilo que a mente está dizendo que está acontecendo. Antes de acabar o assunto Maia, só um lembrete. Krishna chama a força de Maia de inescutável e não investigável, não pode ser compreendido. Então, antes que vocês todos, levados pela sua mente, comecem a me perguntar o que é a força de Maia, não tem como vocês compreenderem. O que você pode saber é isso, que ela é um poder que confere à consciência a característica de real. Mais do que isso, você não pode saber. Algum mestre conseguiu dominar essa força? Algum mestre conseguiu dominar essa força? Todos. E alguns enviados. Mestres são aqueles tipos que nós já falou. Sim. E alguns enviados também conseguiram dominar essa força. O tempo inteiro? Não. Transpareceram que conseguiram dominar? Não. Porque isso é processo interno, isso é mundo interno. Tanta felicidade quanto a ilusão de viver uma realidade que não é real, faz parte do mundo interno. É entre você e sua mente. Não tem como se fechar, porque qualquer expressão será velada pela mente e não por você. Então muitos conseguiram sim. Todo o tempo? Não. Algumas vezes caíram. Agora diria, se hoje você consegue colocar em prática 1 segundo, eles já colocaram 5 horas, 6 horas, então tá bom. Colocar? E é possível que a gente que aqui, que tem esse ensinamento, aumentar isso de 1 segundo para 1 hora? É possível aqueles que compreenderem isso fazer, por exemplo, 1 hora de libertação por dia? Sim. Agora, com a certeza de que não vai conseguir o tempo inteiro. E lembrando que na hora, no momento do acontecimento, você não vai conseguir. Que ali é somente o falando. É depois, na hora que você medita, na hora que você está pensando o que foi pensado. E qual o resultado disso? Uma vida em paz e harmonia. Mesmo que os acontecimentos não estejam nem em paz, nem em harmonia. Existe acontecimento em paz e harmonia? Existe acontecimento em paz e harmonia? Sim, existe. Existe acontecimento onde a mente ganha e diz que houve paz e harmonia.
Por exemplo, quando alguém diz, você está certo. Aí a sua mente harmoniza com o outro e lhe dá motivos para não guerrear com o outro. Mas, na verdade, ela não está usando paz nem harmonia. Ela está dizendo, viu, você venceu, olha, agora é hora de você gozar na cara do outro. É a satisfação de ter sido considerado certo. Que ela interpreta como paz e harmonia. Entendeu? Dessas últimas duas coisas que nós falamos, da questão da força de Maia ser inevitável e da questão de não conseguir fazer com que a mente compreenda a necessidade da paz e da harmonia, vem o segundo assunto que eu quero conversar hoje, que nós já falamos com outro nome, mas que é algo que vocês, vamos dizer assim, não se tocam e que causa muito sofrimento. Ou seja, causa você usar pouco o seu poder de ser feliz e viver aquilo que a mente tinha, as consciências que a mente tinha. É o entendimento da lógica da vida. A mente para manter você tenso a essa realidade, cria ideias que compõem uma lógica para os acontecimentos. Vou dar um exemplo. Você passa na rua e encontra uma pessoa conhecida. Essa pessoa conhecida, por acaso, passa por você sem cumprimentar você. A mente, a partir daí, diz, olha, se aquela pessoa me conhece, se nós somos amigos, e ela passa por mim pela rua e não me cumprimenta, isso quer dizer que ela está vingada comigo. Ou seja, a mente explica a vida. Dá motivações e realidades do que está acontecendo. Você, como tendo a mente, como achando que é a mente, acredita que você pensou aquilo. Que maravilha! A mente vai se divertir. Ela vai explorar essa consciência em novas consciências para instilar a paz e a harmonia. Ela vai começar a criar um monte de motivos pelo qual a outra pessoa vai estar mal com você. Ela vai trabalhar com sensos de certo e errado, bonito e feio, limpo, sujo, arrumado e desarrumado, injusto, justo ou injusto, obrigatório, não obrigatório, necessário, não necessário. Ela vai usar todo esse conjunto de armas que ela tem para poder lhe manter afastado da felicidade. Como todas essas consciências, todas essas declarações que a mente vai fazer sobre a ideia que ela criou, vem embutida com a força demais, você acredita. Quantas vezes eu já disse para uma pessoa, a pessoa me diz, aquilo está acontecendo por causa disso. E eu já disse não, e a pessoa, sim,
sim, eu tenho certeza. Esse é aquele que não usa o poder da felicidade, que se deixa ser levado pelas consciências que a mente guia. E aí, levado por essa consciência, não encontra a sua felicidade. A vida humana não tem lógica, ou pelo menos não tem a lógica que a mente guia para ela. Isso é outra coisa que precisa ficar bem claro. Não há como se saber o porquê das coisas. Não há como se saber o como das coisas, o onde, o que. Aquele que realmente vive a felicidade, busca e coloca a felicidade na sua vida, não para se interrogar do porquê das criações da mente. Ele apenas sabe que é uma criação da mente que não é real, mas soa como real por causa da força de Maia. Você sabe o que é lógica? Eu vou tentar explicar rapidinho. Toda lógica se forma com uma série de razões que levam a uma conclusão. No exemplo que nós demos, passei por uma pessoa que eu conheço na rua. Essa pessoa não me cumprimentou. Logo, ela está com raiva de mim. Isso é uma formação de uma lógica. Só que quando você estuda a lógica, é dito o seguinte: se uma das informações não for verídica, a conclusão não é perfeita. E aí não é uma lógica perfeita. E como todas as informações que a mente usa para formar uma lógica não estão presas a uma realidade real, mas a uma realidade que possa levar a ganhar, que possa levar a ter o prazer, que possa levar a ter a fama, que possa levar a receber o elogio, toda conclusão que a mente chega é falsa. Isso é fundamental para aquele que quer exercer o seu poder de ser feliz. Por quê? Porque a sua mente tinha a ideia de que se você entender por que você está sofrendo, você vai conseguir ser feliz. Se alguém já conseguiu, me desculpa, mas eu acho impossível. O máximo que pode ter chegado é o prazer. O prazer de ter entendido. E aí quem fez o prazer foi a mente, não você. É preciso se libertar dessa busca de compreender, de entender, de querer saber. É por isso que eu disse que eu já tinha falado disso. Nós já falamos do saber como um dos assassinos do ser, ou seja, um daqueles que tira a felicidade. Falamos do saber de normas e regras societárias, falamos do saber científico, falamos do saber de cultural, do saber das ciências. Mas há esse saber que nós não falamos naquela hora e por isso ninguém usou.
É o saber o que está acontecendo. Saber o que está se passando. Ter certeza de que a consciência zelada pela mente é formada de algo real, de algo verdadeiro. Quem visiteja essas consciências, quem dá e quem, desculpa, aceita essa característica que a força de Maia dá aos discursos mentais, jamais vai exercer o seu poder de ser feliz. Como ensinou o Kiso, aquele que consegue viver a felicidade transita entre as coisas do mundo com cara de bobo. Sabe? Não sei de nada, não compreendo nada, tudo pode ser, pode não ser. Ele transita livre, leve e solto, porque não está preso às conclusões que a mente tira, que não levam à felicidade. E como acabei de responder para o irmão, isso é algo interno. É algo entre você e a mente. Não se espelha nas ações ou palavras que você fala. Por isso, ninguém consegue ver quem vive assim. Ninguém consegue perceber quem vive assim. Mas esse por dentro é livre, leve e solto para usar o seu poder de ser feliz a hora que conseguir ser. Eis aí então dois elementos que, como eu disse na conversa anterior, eu precisava abordar ainda antes de responder qualquer questão de vocês. Sabe, porque eu não posso responder a, por exemplo, uma pessoa que me diz que sofre muito porque não consegue arrumar a limpeza, sem mostrar para ela que esse entendimento é a mente que está causando para que ela ganhe alguma coisa. Eu não posso responder a uma pessoa sobre esse mesmo assunto mostrando os motivos pelos quais ela está sem emprego. Já falei de muito. Karma, povo, encarnação, de Deus causa primária. Mas não adianta que mesmo esse motivo, que são reais, a mente não consegue trabalhar dentro de uma profundidade. Se eu digo para uma pessoa que não tem emprego que aquilo é o karma dele, ou seja, que aquela é a forma que ele pediu, porque em outra vida ele precisou de alguma coisa e não fez, ela vai querer saber o que ela deixou de fazer para poder agora ter esse karma. Ou seja, é a mente sempre investigando, mas nunca vai usar esse elemento para que você seja feliz, e sim para criar mais dúvidas, para que nessa dúvida você não seja feliz. Então, nessa hora que nós vai conversar, nós vai agir da seguinte forma. Vocês vão me colocar os seus problemas dentro da narrativa, que na verdade é a sua mente que está fazendo. Eu vou mostrar para você o que a sua mente está criando de real, que não é, e que você está apegado como real, para que você simplesmente se liberte dessa ideia
vou falar e vou usar argumentos para essa liberdade. Mas esses argumentos que eu usar não podem nem explicar por que você vive aquilo. Deve apenas servir como espada para você ferir a força de Maia que está conferindo realidade. Agora, quando eu fizer isso, podem ter certeza de uma coisa. Eu vou falar algumas coisas que a sua mente, ao ler, vai dizer, não é isso. Ela não vai aceitar facilmente. Ela vai usar argumentos para dizer, não, eu não estou preocupado com isso. Não, eu não penso dessa forma. Não. Para quê? Para que você caia. Para que você se deixe levar pela realidade que ela cria. Não estou com isso querendo dizer que eu sou o chefe, que eu sou o doutorzão, isso mesmo. Estou querendo apenas mostrar que eu vou olhar de um lado não hipócrita, ou seja, sem passar a mãozinha na cabeça de ninguém. Eu já disse por diversas vezes, eu não faço meteorato na ferida de ninguém. Eu enfio o dedo arão do canegão, se isso for permitido. Não para machucar, não para culpar, não para atacar, como muitos dizem, ou assim, de ataca todo mundo. Não, mas para lhe focar. Só quando você se focar com a hipocrisia e o egoísmo que está na sua mente, é que você vai poder libertar-se dela. Porque tem um último detalhe que nós precisamos falar e que vocês ainda não se deram conta. Apesar de eu já ter falado isso algumas vezes. Na última conversa, depois que me ligou isso aqui, nós estávamos conversando com o irmão Icapia sobre Deus. E foi dito para eu o seguinte, você quer que nós lutemos contra Deus? Eu disse sim. Meu trabalho é que você lute contra Deus. Sabe por quê? Porque o seu Deus é a sua mente. É aquilo que você ama acima de todas as coisas. É aquilo como se dá a causa primária de tudo que você vive. Muitos dizem que querem se aproximar de Deus, mas não entenderam que a mente criou um Deus, que é ela, e vive grudado nessa mente, grudado nesse Deus. A resposta que eu vou dar vai ferir o seu Deus, vai mostrar que o seu Deus não é Deus, não é o Senhor do universo. Como se diz na pergunta 9 do livro do Espírito, por mais que uma inteligência seja capaz de fazer alguma coisa, acima dela, há sempre uma inteligência maior. Essa inteligência maior é a causa primária de todas as coisas. Essa inteligência maior é aquilo que vocês chamam de Deus. Não é a inteligência menor, ou seja, não é a sua mente que é Deus. E quem se aproxima de Deus tem que abandonar o bezerro de ouro, aquilo que vocês idolatram,
aquilo que vocês dizem que é o zelador de verdade, aquilo que lhe faz pensar que você é autônomo no universo. Se alguém ainda, depois de tudo que nós falamos hoje, ainda tiver coragem de apresentar as situações onde vocês não conseguem usar o poder de ser feliz, fique à vontade. A partir da semana que vem nós vamos responder tudo que vocês colocarem. Mas, usando esse critério que nós falamos, tanto da vez anterior quanto dessa vez,